Você já leu um texto das Escrituras que você diz assim, puxa, é difícil, não é? Difícil de entender. Tem alguns textos assim, não tem? Crianças, se comportem. Tem alguns textos assim, aqueles textos das Escrituras que a gente até tem um pouco de dificuldade até de explicar para uma outra pessoa. Hoje eu quero olhar com você um desses textos. E, na verdade, o grande problema, às vezes, é a nossa limitação em entendermos a mensagem de Deus. A palavra é a mensagem de Deus. Isso não é uma fé, um fideísmo. O fideísmo é você crer em qualquer coisa. Sim, é uma fé, mas fé pautada num conhecimento, não é? Numa certa racionalidade. E eu quero olhar então com você um desses textos de 2 Samuel. Olha comigo na sua Bíblia. Abra a sua Bíblia em 2 Samuel. E nós vamos observar no capítulo 6. 2 Samuel, capítulo 6. Que nós vamos olhar um desses textos e vamos ver, né, a mensagem de Deus para as nossas vidas baseada nesse texto. Olha o que diz. 1 Samuel, capítulo 6, versículo 1. Diz assim: de novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que o acompanhavam partiram para Baalim, em Judá, para buscar a arca de Deus. A arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins acima dele. Puseram a arca de Deus num carroção novo e o levaram da casa de Abinadab, na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção com a arca de Deus, e Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos, de pinho, harpas, liras, tamborim, chocalhos e símbolos. Preste atenção no versículo 6. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Talvez você já tivesse lido alguma vez esse texto, e uma pergunta pairou sobre a sua cabeça: ué, Deus não foi muito duro? Precisava disso tudo? Na verdade, às vezes nós temos uma dificuldade muito grande de entendermos Deus. E nós achamos que o Deus do Velho Testamento é um, e o Deus do Novo Testamento é um outro Deus completamente diferente. Não. O mesmo Deus que atuava no Velho Testamento é o Deus que atua hoje, no tempo da graça. Apenas a forma de se manifestar é que mudou. No Velho Testamento nós olhamos Deus se manifestando, mostrando a sua soberania, a sua grandeza, a sua onipotência. E a grande diferença é que no tempo da graça, ele se revelou pelo seu amor, quando veio ao mundo, morreu naquela cruz no nosso lugar. Ali nós vimos a revelação do amor de Deus. Mas o Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Às vezes a gente olha alguns textos como esse e até a gente enxerga ou pensa erradamente, de maneira errada, que não, mas as coisas mudaram. Mas olha, talvez você que já leu o Novo Testamento, você lembra de Ananias e Safira. Ananias e Safira cometeram o mesmo erro de Uzá, que você vai entender daqui a pouco o que foi que aconteceu. Quando nós olhamos lá em 1 Coríntios, quando o apóstolo Paulo escreve sobre a ceia do Senhor e fala de um problema que aquela igreja tinha na cidade de Corinto, ele fala assim: por esse motivo,
Qual era o motivo? Banalizar a ceia do Senhor. Sem entender, ou sem buscar, ou sem participar daquele momento com real significado, lembrando que Jesus veio a esse mundo, morreu no nosso lugar. E por esse motivo, o apóstolo Paulo usa uma palavra muito bonita para dizer que morreram. Alguns dormem por não terem atentado. Então é o mesmo Deus do Novo Testamento. Mas a grande pergunta, o que aconteceu aqui? O que está acontecendo? O que foi que aconteceu nessa história que Uzá veio a óbito porque pegou na arca de Deus, até com uma intenção muito boa no coração dele? Davi agora era o novo rei, não apenas de Judá, mas de todo Israel, das 12 tribos. E não é mais Esaú, e não é mais um descendente de Esaú que está em Israel, porque no começo do reinado de Davi, ele estava em Hebrom, e o descendente de Saul, falei Esaú, o descendente de Saul tomou o trono de Israel, e agora tudo está unificado, e Davi é o rei. Ele precisava entender esse recado de Deus. E a arca de Deus, o que era a arca de Deus? Era não um símbolo, mas a presença de Deus na terra. Porque quando a gente fala símbolo, um símbolo é apenas um objeto que remete a um certo pensamento, que traz um significado com aquilo. A arca não era um símbolo de Deus, a arca era a presença de Deus na terra, literalmente. E depois que construiu o tabernáculo, a presença de Deus ali, aquela arca que foi colocada no lugar santíssimo, naquele templo feito por Salomão. Agora olha o que é interessante. Estava na casa de Abinadab, já faziam mais de 20 anos. E por que estava na casa de Abinadab? Simples. Nos dias do sacerdote Eli, o sacerdote Eli, ele ficou conhecido por 2 filhos, Ofni e Finéias. 2 jovens cruéis e imorais que ainda estavam tomando de conta do serviço de Deus. Olha a misericórdia de Deus. Poderia ter fulminado eles no primeiro instante que brincaram com Deus, mas Deus foi misericordioso. Isso é o Velho Testamento. E quando a nação de Israel, nos dias do sacerdote Eli, o sacerdote que antecedeu Samuel, Davi, talvez Davi fosse um menino, uma criança, nem imaginava ser o rei de Israel. Antes dos dias de Samuel ser o sacerdote e juiz, teve Eli, e ali a nação de Israel se juntou para lutar contra os filisteus, e naquele primeiro momento estavam perdendo a batalha. Aí tiveram uma grande ideia, uma brilhante ideia, né? Provavelmente Ofni e Finéias, que representavam o sacerdócio na batalha. Vamos trazer a arca de Deus. E quando pegaram a arca de Deus, que entrou no arraial, no acampamento do povo de Israel, o povo vibrou, e foi uma vibração tão enérgica, tão grande, que a terra tremeu. Não tremeu porque Deus mandou um terremoto, não, porque eles pularam, eles gritaram, que a terra tremeu naquele momento. É assim que o texto bíblico narra. O povo filisteu ficou com medo. É Deus, o Deus do povo de Israel. Só que não passou de medo, porque sabe, não basta Deus ir na nossa frente, não basta Deus estar no nosso meio, é importante os nossos corações. E naquele dia, 30.000 do exército de Israel caíram mortos pela espada dos filisteus. E os filisteus pegaram a arca do Senhor, a arca da aliança, e levaram para uma das cidades do povo filisteu, que eram 5 cidades. Levaram para uma das cidades, eram 5 cidades independentes, cada uma tinha um governante, mas na época da guerra eles se uniam. Vamos se unir, vamos lutar juntos, defendendo nossos propósitos. Só que tem um detalhe. Quando a notícia de que a arca foi levada chegou até Eli, ele já tinha um pouco mais de 90 anos de idade.
Quem o sucedeu foi Samuel, o que ungiu Davi como rei de todo Israel. Ele cai da cadeira, abalado com a notícia, quebra o pescoço, morre. A esposa, a mulher de Finéias, que estava grávida, deu à luz precocemente com um susto. Não resistiu ao parto. A criança sobreviveu, mas ela morreu. Quando a arca chegou numa das cidades filisteias, se não me engano em Ecrom, colocaram no templo do deus Dagon. Começaram a vir um monte de problemas ao povo filisteu. Inclusive a imagem de Dagon caiu e se prostrou à arca do Senhor. Depois levantaram a imagem. No outro dia aconteceu a mesma coisa. Começou a aparecer tumores nas pessoas. Algo semelhante à peste negra que assolou a Europa na Idade Média. Porque eram tumores, e bem provável ocasionados por ratos. E aquilo se espalhou, não apenas numa cidade, e tentavam levar a arca para outra cidade, e o problema continuava acontecendo. E naquele momento, naquela situação complicada, o que vamos fazer? Mandaram de volta. Colocaram numa carroça, o animal puxando a arca, e foram acompanhando de longe para voltar para a cidade, para as cidades de Israel. E numa dessas paradas, na cidade de Israel, ficou na casa de Abinadab. E agora, Davi, com o seu coração devoto a Deus, a Bíblia diz que ele tinha um coração, era um homem segundo o coração de Deus, porque ele queria obedecer minuciosamente à vontade de Deus. Nada melhor do que a arca de Deus agora no meio do povo de Deus oficialmente. Vamos buscar na casa de Abinadab. E é nesse momento que acontece o episódio, que Uzá morre porque tentou pegar a arca de Deus, evitando que ela caísse. Esse episódio, apesar de aparentemente confuso, nos ensina uma lição inestimável, porque nos fala a respeito do nosso culto a Deus. O nosso culto a Deus. Quando nós pensamos no o nosso culto, o seu culto a Deus, o meu culto a Deus, nós pensamos em algo, um prédio. Não. Deus não habita mais naquela arca. Deus não habita mais naquele templo, naquele lugar, na área daquele templo que foi construído por Salomão. Agora Deus habita em nós. Você é a habitação do Espírito Santo. Eu sou a habitação do Espírito Santo. E é muito claro isso nas Escrituras, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. É em nós que Ele habita. Então o nosso culto, sim, aqui nós cultuamos coletivamente, mas quando estamos indo para o nosso trabalho, estamos cultuando a Deus. Quando estamos tratando dos afazeres da família, estamos cultuando a Deus. Nós cultuamos a Deus não apenas quando saímos dos nossos lares no domingo e nos reunimos aqui. Claro que isso é importantíssimo. É o culto coletivo, onde nós olhamos uns para os outros, onde nós interagimos uns com os outros, onde abraçamos uns aos outros. Mas o culto a Deus que eu e você prestamos a Ele, independe do lugar que nós estamos. Agora olha só. Primeiro ponto que eu quero olhar com você, a respeito do nosso culto a Deus, baseado nesse texto de 2 Samuel. O nosso culto a Deus tem que ser acompanhado de reverência. O nosso culto a Deus tem que ser acompanhado de reverência. O culto é a Deus, não é a mim. O culto é a Deus, não é a você. Não é um autoculto que você faz, que eu faço. Não é um culto à sua pessoa. É um culto a Deus. Então, para que nós venhamos a cultuar a Deus, nós temos que entender o que Deus quer dos nossos corações. O que Ele espera da gente, o que Ele quer que a gente faça.
Porque não é do nosso jeito. Não é da forma que achamos mais conveniente. É da forma que Ele determinou que aconteça. E eu não sei se você prestou bem atenção para a leitura que eu fiz, mas paira na sua mente ainda a seguinte questão: qual foi o erro de Uzá? Eu não sei se você prestou atenção para uma palavra que nós lemos. E eu faço questão de ler o versículo que essa palavra se encontra. Diz assim, no verso 6: quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço, segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado, você entendeu? Então na imaginação dele, tropeçou o boi, vai cair a arca, deixa eu segurar. Tropeçou o animal, então a carroça que o animal estava puxando vai ter um abalo. E a arca pode cair, então deixa eu segurar. No verso 7, a ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Está aqui o pecado de Uzá. Irreverência. Quando nós pensamos na palavra irreverência, e nós olhamos para a língua hebraica, do qual o Velho Testamento foi escrito, nós percebemos que tem duas palavras no hebraico utilizado, que nós traduzimos como reverência para o português. Uma significa prostrar-se, não é o caso aqui. O caso no qual se refere essa palavra reverência está no sentido de temor. Ou seja, o problema de Uzá é que faltou temor a Deus. Sabe como é que é? Quer fazer do seu jeito, quer adorar a Deus do seu jeito. Me lembra algumas circunstâncias, como por exemplo, me lembra a seguinte circunstância: está aqui no culto, mas está aqui vendo o Instagram o que está acontecendo. Está cantando a Deus, aí está aqui respondendo a mensagem do WhatsApp. Mas também me lembra outras circunstâncias que foram muito comuns na pandemia e mudaram um pouco a cultura da igreja. Olhe, duas circunstâncias que são muito comuns que eu quero compartilhar com você. Bora, Chico, pelo amor de Deus, a mamãe já se arrumou, tá todo mundo no Festival da Farofa. Tu ainda tá assim, bicho? Pô, bate não, mano. Poxa, eu tô mal, eu tomei a vacina, eu tô tendo reação. Mas faz uma semana que tu tomou a vacina, bicho. Mas ainda tá. Ainda tá, eu tô mal. Me dá só 5 minutinhos, mano, 5 minutinhos. Poxa vida, mano, ó. Vai chover. Ai, o pastor falou assim, chover e gripar não pode. Ah, tu tá gripado agora. Eu disse isso não. Vai, gripei, mano, gripei. Isso aqui, ó. Tá podre isso aqui? Mano, dá mal pra ti, é o teu tamanho. Eu vou me molhar todinho. Não, eu vou gripar. Ah, Chico, fica eu tô na... com a imunidade baixa, Tá com a imunidade aí. Fica aí que eu vou embora. Tchau. Eu vou assistir online, tchau. Carniça da peste. Vou assistir online, né? O pastor falou que tem que obedecer, né, mano? Assistir online, não posso contaminar os irmãos. Assistir online. Ou quando dá a hora de ir pro culto, ai, vou pro culto, é assim que acontece com você? É ruim quando acontece isso, né? Vou deixar minha máscara aqui dentro para purificar. Hoje eu quero compartilhar com você. Ô, pode entrar, tá aberto. Porta aberta. E aí, mano, tu ainda tá aqui, cara? Tô assistindo o culto aqui, mano. Tô assistindo o culto online, tá Você que chovendo. tinha saído, hoje é domingo? É, tá chovendo, eu tô assistindo o culto online. Quem tu quer? Rapaz, eu vim chamar as meninas ali pra jogar uma bola ali na quadra, mas rapaz, com essa chuva não sei se vai dar não, ó. Tá chovendo muito, não sei se vai dar pra gente jogar essa bola na quadra não. Você falou bola? Você falou bola? Bola é comigo mesmo, papai. Ô, meu amigo, bola é comigo mesmo. Não tem
Chuva é pro fraco, chuva é pra fraco. Mas tá Você é chovendo, doido? cara. Olha essa chuva aí. A quadra não é coberta? É coberta. Vai chover dentro ou fora da quadra? Fora. Então a gente vai jogar bola. Não Então pode- tu vai. Vai, mano, a chuva não molha nada não. Tá de boa, bora. Tá bom, mas tu não tá assistindo aqui o negocinho, como é? O culto? O culto. Quero falar com você. Olha aí. É, caiu a internet. Fica gravado, aí depois eu assisto. Tem outra prioridade, prioridade então é outra. vambora, já prioridade que é é outra, assim, então prioridade é bora. outra. Uma salva de palmas para eles. A falta de reverência, ela é marcada pela banalização. Torna banal. Agora, olha o que é interessante. Deus havia determinado, Deus é tão perfeito, que até os detalhes a respeito do transporte da arca, Ele tinha determinado como deveria ser. Deus é tão assim meticuloso, que é interessante isso. Quando Ele disse para Noé construir a grande arca, onde colocou os animais, deu todos os detalhes. E essa proporção da arca é uma proporção perfeita, que é impossível, naquelas proporções, a arca tombar. Se tombar, volta ao normal. E Deus disse exatamente como deveria fazer com aquilo que era sagrado. A arca era algo sagrado. Então o transporte da arca e o transporte dos utensílios sagrados, Deus havia determinado exatamente como deveria acontecer. Lá em Números diz, no capítulo 7, versículo 9, diz assim: mas aos coatitas, Moisés não deu nada, pois eles deveriam carregar nos ombros os objetos sagrados pelos quais eram responsáveis. Quem tinha que carregar os objetos sagrados era o descendente de Levi. E dos 3 filhos de Levi, que eram Gerson, os gersonitas, Merari, os meraritas, e Coate, os coatitas, coube aos descendentes de Coate transportar os objetos sagrados do templo. Mas tinha toda uma regra. Olha no capítulo 4 de Números, versículo 15, diz assim: quando Arão e os seus filhos terminarem de cobrir os utensílios sagrados e todos os artigos sagrados, e o acampamento estiver pronto para partir, os coatitas virão carregá-los, mas não tocarão nas coisas sagradas. Se o fizerem, morrerão. São esses os utensílios da tenda do encontro que os coatitas carregarão. Olha que interessante. Tinha até uma vara que era utilizada, e argolas no qual a vara entrava para carregar esses utensílios sagrados. Deus havia determinado direitinho. E detalhe, eles não poderiam entrar lá, deixa eu pegar a Roma, não. O sacerdote cobria com pano, organizava, e os coatitas entravam e carregavam. Isso é ordem. Deus fez tudo com ordem. Deus fez tudo com organização. E o grande problema é quando falta o temor, quando falta a reverência, quando nós banalizamos aquilo que é tão precioso. Nós não estamos mais no tempo do Velho Testamento, que tem o tabernáculo, o templo. Hoje Deus habita em nós, como eu compartilhei com você no início. Mas olha, o mesmo Deus que exigiu temor, reverência, é o Deus que exige hoje de mim e de você. Temor e reverência. Nós não podemos banalizar o nosso culto a Deus. Às vezes nós brincamos. Às vezes nós enganamos os nossos irmãos, mas não enganamos a Deus. Olha esse outro exemplo. Amiga, tudo bem? Boa noite. Menina, eu queria falar contigo mesmo. Tu conhece a Rita? Rita? Ah, do Gel do Marcão. Conheço, Isso, sim. ela mesmo. E deixa eu te falar, a filha dela vai fazer mêsário domingo. Tu acredita? 6 meses já? Um dia dessa menina tava com barrigão, menina. E aí ela chamou a gente, bora?
Tá, mas espera aí. Que horas vai acabar isso? Amiga, como é aniversário de criança, vai começar às 18 horas. Mas não tem culto. Ai, amiga, deixa de ser do contra. O pastor sempre fala pra gente que quando a gente tem Mentira. uma coisa muito, muito importante, a gente pode assistir o culto online. Mentira. Tá. Mas o problema não é ser do contra. A questão é que alguém vai postar a foto, aí vai marcar a gente, aí depois o pessoal vai começar a falar. Ai, tu nem sabe dos esquemas, deixa eu te contar. A gente vai, tira foto no domingo, aí na quinta-feira a gente posta TBT. Ai, bora, E eu tô besta. passada, se é assim, vamos. Ai, então bora. TBT. O grande problema que Uzá cometeu é que não obedeceu a Deus. E Deus deu essa lição a todos aqueles naquele momento. Essa lição é importantíssima. Mas isso nos leva a um segundo ponto que eu quero compartilhar com você. Segundo ponto, sobre o nosso culto a Deus. O nosso culto a Deus tem que ser acompanhado de obediência. Não há dúvidas que esse foi o grande problema, o grande erro, o pecado de Uzá. E não apenas de Uzá, mas daqueles que ali estavam. Sobrou para Uzá porque Uzá foi além, pegou na arca. Era para todos aqueles terem experimentado a morte, serem fulminados, mas Deus é misericordioso. Porque todos eles não atentaram para a ordem que Deus havia dado através de Moisés. Faltou obediência. E quando nós olhamos para a nossa sociedade, nós temos que entender o seguinte: não basta boas intenções, é preciso ter um coração obediente. Você pode ter as melhores das intenções. Uzá teve uma boa intenção, ele queria segurar a arca evitando que ela caísse, mas não bastam boas intenções, é necessário um coração obediente. Quando nós cultuamos a Deus, é imprescindível um coração obediente a Deus. E quando nós olhamos para o nosso momento cultural, para o nosso momento da sociedade, a pandemia ela trouxe dois pensamentos ruins. Dois hábitos que às vezes são ruins para o nosso convívio eclesiástico. Porque o diabo, ele está ali só de olho esperando uma forma de tirar você dos caminhos de Deus. E o primeiro é esse. Qualquer coisa, assiste o culto em casa. Fica em casa. Parece que o diabo coloca no ouvido: fique em casa. Aí para aumentar a tentação do seu marido ficar em casa, aí tem lá: Flamengo vai jogar hoje. Flamengo vai jogar hoje. É no horário do culto, fique em casa. É a vozinha do diabo ali. Aí parece que isso aí amplia. Eu não estou me sentindo bem mesmo não, acho que eu vou ficar em casa. Imagina se o pastor, por qualquer motivo, não viesse para a igreja. Ficar em casa. Aí vai aparecer no telão: irmãos, boa noite. Eu fiquei em casa hoje, a pregação vai ser da minha casa. E nós esquecemos que esse momento é um momento importantíssimo que nós temos como igreja, para nós cultuarmos a Deus juntamente com a igreja. E pior, que tem um desses dos fica em casa, que querem ser os mais espirituais. Pastor, não tem no Novo Testamento dizendo para nós ir para a igreja adorar a Deus, não. Quando a gente olha lá em Atos, está lá: e cultuavam e se reuniam na casa. Mas é óbvio, porque existia perseguição. Se tivesse lá uma plaquinha, um prédio, aqui se reunia a igreja da cidade de Antioquia, pronto, lá iam fechar e iam matar os irmãos. Não dá para você usar esse argumento da que acontecia trazendo para os nossos dias, de forma nenhuma. É imprescindível nós obedecermos a Deus. E olha o que é interessante, Hebreus capítulo 10, versículo 25. Olha o que diz:
Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Sabe para que serve o culto online? Minha esposa está viajando, foi fazer um curso. Ela está assistindo nesse momento o culto. Você ficou doente de verdade. Você não vai ficar desamparado sem um culto. É para alcançar aquelas pessoas que nós estamos alcançando. Mas não é objetivo simplesmente de gerar acomodação e nós nos acomodarmos e relaxarmos. Fiquei em casa hoje. Não, meu irmão. Nós precisamos estar onde estão os outros que têm os mesmos ideais que nós temos. Nós precisamos olhar nos olhos um dos outros. Isso a gente não consegue pela transmissão. Nós precisamos apertar na mão e olhar no rosto, perguntar como está, dar um abraço, e se está tudo bem. É importante, isso é necessário. Igreja é interatividade. Isso é possível ter interatividade se nós estivermos juntos, olhando um para o outro. Nós temos que ter cuidado com as armadilhas do diabo. É interessante que para facilitar a vida de todo mundo hoje, o nosso programa de manhã começa mais cedo. É um crime você não trazer o seu filho para o programa infantil. É um crime. Começa às 8h30, 10h15 termina. 8h30, 10h15 termina. Dá tempo de chegar em casa, preparar a refeição, não é verdade? E organizar. Mas tem alguns que estão fazendo diferente. Olha o que o diabo coloca na cabeça de algumas pessoas. O caroço, mano, esse domingo amanheceu com solzão, né, mano? Tá doido. Cara, esse sol tá lindo, ó, mano. Mas esse sol tá lindo, sabe pra quê, mano? Ei. Banho de cachoeira, tá tu doido. é doido. Mas e aí, mano, como é que a gente vai fazer esse negócio aí? Daqui a pouco começa o Senib, a gente tem que ir pro Senib, cara. Seguinte, escuta bem o que eu vou fazer pra ti. Eu vou lá no estacionamento, tiro o meu carro, pra ninguém trancar a gente. Beleza. Aí eu levo lá pra frente da igreja, deixo lá, de boa. Não vai Vamos atrapalhar Mas ninguém. na frente da igreja mesmo? Tá lá na frente da igreja. Aí quando o pastor fala assim, vamos pra nossa revisão, a gente já tá dentro do carro. Pronto, acabou. Aí vai embora. Então bora fazer isso? Bora arrumar, Fechou. bora arrumar as coisas? Bora lá, Então bora lá, bora fechar, fechado. bora lá. Caraca. Ei. Tô quebrado, mano. Ei, tô quebrado, mas foi legal. Foi, mano. Foi bacana, Valeu foi a bacana. pena, valeu a pena. Foi bacana, foi legal demais. Tô quebrado, bicho. ó, Eu peguei tanto, só que eu fiquei pretinho, ó. Tu ficou, mano? Fiquei, Tô vendo ó. a marca aí, ó. Tu é doido. Isso é doido, ó. Eu passei protetor solar, eu passei. Nem parece. Não, Ó. não tem não, pouco. Tu é doido. Ei, que horas tem? Peraí. Moleque, o O culto já culto, mano. Começou o culto, mano. O que a gente faz agora, mano? Tem tempo? Mas não, a gente se arrumar, acabamos de chegar aqui, cara. Caraca, e agora? E agora? O que a gente vai fazer? Mano, Se a gente for agora, vai chegar depois da mensagem. O pessoal vai ver todo mundo. Vê online. tá aí. Tive uma ideia. O que foi? Online. É mesmo, Tá né? aqui. Ó, Abre aí, abre aí. vai ficar aqui mesmo. É que eu tô sem internet, abre aí. Tá sem internet? Tu abre aí. Eu acredito. Vamos lá, aqui, Vai ó. assistir o culto online, mano. Tá aqui online. Ih, rapaz, já tá na terceira música, Terceira olha. música. Mais importante é a mensagem. Importante é Não, mesmo. Com banana aí, com banana. Dá aí uma banana aí. Tá. Olha aí, ó. Cala a boca. Sentiu falta? Ou quando dá a hora de ir pro culto? Ai. Vou pro culto. É assim que Amém, glória a acontece com Deus. você? Estou seguindo. É ruim quando acontece Estou isso, né? seguindo a Jesus Cristo. Deixar minha máscara aqui dentro para purificar. Bandido. Hoje eu quero compartilhar com Vai-te você. embora, rapaz, daí. Ou simplesmente por motivos muito... Olha, gente, tem gente que falta o culto por motivos tão banais, que é inacreditável.
Mana, cadê a mamãe? Mana, eu acho que ela foi pra igreja. É 5 horas, ela tem ministério, ela foi. Hoje tem culto. E agora? Ai, meu Deus. Ai, mana, eu tô com uma espinha bem aqui. Eu acho que tá me dando febre. Pega aqui, por favor. Ai, mana, acabou de me dar Ficou alergia no doente. meu dedo. Eu acho que vai cair minha mão. Falou em Eu culto. também acho. Ai, tô nervosa. Sabe o que eu acho? É melhor a gente assistir online, né? E faz o seguinte, abre aí no YouTube. Cadê teu celular? Eu vou curtir e tu comenta. Comenta aí alguma coisa, vai. Líder, vou assistir online hoje. Outra ideia, vamos tirar uma foto e marcar o arroba da igreja. Tá, tirei. estarmos. Arroba esse Nib domingo. Grande Circular, assistindo o culto. Ixi. Você sentiu saudades da sua igreja essa semana? Mas, Ah, a gente pode assistir uma série. então bora. Eu faço a pipoca. A E mão tu faz tava o brigadeiro. caindo. Ótimo, então bora. Esse domingo. E a vassoura? Ai, meu Deus. É o transporte. Da sua igreja essa semana? Uma salva de palmas. Nós não podemos banalizar aquilo que é tão importante. Não banalize. Cuidado com as armadilhas do diabo. Ele quer neutralizar você, a sua família. A grande lição que a gente tem que sair daqui nessa noite é que cultuar a Deus é da forma de Deus, não da nossa. É com reverência, com temor, com obediência. Dê uma olhadinha para o seu irmão. Diga assim, é tão bom cultuar a Deus do seu lado. Não falta fácil não, não falta não por qualquer coisa. E agora, bom, quem está aqui, agora vai comer uma farofa deliciosa. Você que está em casa, sinto muito. Boa semana, que a gente vai para a farofa. Pelo Instagram você vai saber o resultado do concurso. Que Deus abençoe você de casa, porque agora vamos comer a farofinha aqui no nosso auditório. Já está abençoado.